Boa tarde, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Seja bem-vindo ao programa A Lógica da Vida. Como é que vocês passaram a semana? Eu desejo que vocês tenham passado muito bem. Meu nome é Gisela Campilha e eu trago esse programa para você para te ajudar a trilhar a jornada da vida com mais harmonia e produtividade, conquistar boas realizações. Eu preciso dar um recado para você, porque eu comentei em um programa anterior da minha formação em psicologia analítica. E está acontecendo que tem várias pessoas me mandando mensagens, né, querendo fazer uma consulta, fazer terapia comigo. Mas o meu trabalho é coletivo, né? Eu sou palestrante, então não atendo em consultório. Mas eu agradeço de coração as mensagens, o carinho que eu tenho recebido de cada um de vocês. Tenho certeza que funciona como motivação para que eu estude cada vez mais e procure fazer o programa cada vez melhor, tá certo? O tema do programa de hoje é equilíbrio emocional. Não é brincadeira, né, gente? Mas antes de começar, eu quero saber se você está desenvolvendo o seu poder pessoal, que foi o tema do programa passado. Por quê, gente? Porque existe uma sequência lógica dentro dos temas que eu estou trazendo aqui para o programa. Existe um passo a passo. Então, para você se estruturar, né, e realizar suas melhores conquistas, é bom você organizar, né, ter um método para fazer esse desenvolvimento. Caso você não tenha assistido o programa passado, é só você entrar no meu canal no YouTube e procurar pelo título Poder Pessoal, tá? O meu canal é Gisela, com A no final, Campiglia, se escreve Campi, G-L-I-A. Tá ok? Porque o que acontece, amores, é que sem autoconfiança não adianta nada você ter equilíbrio emocional. Porque se você não confia no seu taco, você não vai realizar nada, tá certo? E no programa de hoje, eu já vou começar fazendo uma pergunta para você, né? Você conhece alguém que é uma pessoa inteligente, ativa, esforçada, né? Tem boas intenções, mas que não consegue dar certo na vida porque se enrola toda na parte emocional? E eu tenho certeza que você conhece. E não é só uma pessoa, né? São várias. Infelizmente, são aquelas pessoas, né, que elas não se conseguem se manter num trabalho, não conseguem ter uma promoção no trabalho, porque elas brigam com os colegas, elas brigam com o chefe, elas não conseguem construir um relacionamento amoroso que seja satisfatório, que seja duradouro, porque ela explode à toa, né? Pessoas que estão sempre se mantendo em conflitos, né? E na psicologia, tá, a definição de desequilíbrio emocional ela é caracterizada quando a pessoa tem oscilação de humor constante, acompanhada de reações emocionais exageradas, tá? Então, eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que você ou eu, que a gente tenha que ficar equilibrado 100% do tempo, tá? Isso não acontece. Como diria, né, o meu professor amado, o Wagner Borges, né, a gente não vive isolado, meditando no topo de uma montanha, né, no Tibete, para conseguir estar sempre calmo, né? A gente tem boleto para pagar, a gente tem filho para criar, tem o trânsito para enfrentar, né? A gente encontra pessoas chatas, né, que nós temos que encarar. E como tem, né? Tudo isso, gente, mexe com o nosso emocional. Isso é normal. Mas o que não pode é que as situações que acontecem no dia a dia de qualquer pessoa venham a causar um estrago emocional na nossa vida e nos nossos relacionamentos, né? Isso que a gente precisa estar atento. Então, vamos usar o discernimento para a gente diferenciar, né, um desequilíbrio emocional pontual, que é legítimo, que ele tem uma causa identificada, de uma alteração de humor frequente, né, exagerada, que não tem um motivo justificado, tá ok?
Então, vou trazer um exemplo para você de uma oscilação de humor natural. Uma pessoa, ela foi demitida do trabalho de uma hora para outra, e essa pessoa tem que pagar a escola do filho, tem que pagar a prestação do apartamento, tem que pagar o seguro-saúde, né? E ela não tem ninguém a quem ela possa recorrer, né, por ajuda financeira. Então, realmente, isso aí dá uma mexida, né? Abala a estrutura da pessoa. Agora, um exemplo de realmente um desequilíbrio emocional. Aquele pai que ele vai passear com a família no domingo lá no Parque Villa-Lobos. Aí, no caminho do parque, fura o pneu do carro. O pai já fica revoltado, nervoso, né? Começa a discutir com a esposa, troca o pneu do carro e resolve voltar para casa. Já quer abandonar o programa, fica de cara amarrada, né, de mau humor o resto do dia, dando patada em todo mundo da família e estraga o passeio de domingo da família toda. Então, o que aconteceu nesse caso, tá? Que é o caso do desequilíbrio emocional. É quando um problema pequeno, que não justifica, ele resulta num incômodo emocional de grandes proporções, tá certo? E é duro, né, gente? Porque as pessoas que elas convivem com alguém que está em desequilíbrio emocional, elas sofrem muito, porque elas estão sempre envolvidas, né, em situações desgastantes, em situações conflituosas, né? Elas têm medo que aquela pessoa, a qualquer momento, ela pode explodir, né, e causar aquele desconforto. E se a pessoa não se trata, tá? Se ela não busca uma ajuda para resolver essa questão do equilíbrio emocional, o que acontece é que os outros acabam pegando bode dessa pessoa, né? Então, eu queria dar uma dica, tá? Caso você conviva com alguém que tem desequilíbrio emocional, é que na hora que a pessoa manifestar, né, esse nervoso todo, você eleve o seu pensamento com uma divindade de sua preferência, se conecte com o mentor pessoal dessa pessoa que está desequilibrada e com a força da sua intenção, você imagine uma bola de luz lilás no centro do peito dessa pessoa. E essa bola vai crescendo, 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 com a intenção que você vai colocar de que ela se acalme, de que aquele estado emocional se transforme até que ela fique todinha englobada dentro dessa bola de luz lilás, tá ok? Mas sabe, gente, não é só quem convive com quem está em desequilíbrio emocional que sofre. Aquele que é desequilibrado emocionalmente também sofre muito, tá? Porque ele sente culpa depois que ele tem essas explosões emocionais, porque ele causa um transtorno, tanto na própria vida, quanto na vida dos outros, né, que estão convivendo com ele. Então, ele também sofre com isso. Outra coisa que ele sofre é uma obsessão espiritual seríssima, tá? Porque são vários obsessores que vão se conectar com essa pessoa desequilibrada. Porque é um prato cheio, gente, é tanto sentimento, é raiva, né? É culpa, é tristeza. Então, né, tem um buffet completo, né, para os obsessores espirituais se servirem, tá? E ficam conectados com essa pessoa. Então, uma coisa que ocorre, um equívoco, é que para quem olha de fora, né, superficialmente, eles podem acreditar que esse nervosismo todo é um traço de personalidade, né, dessa pessoa que está em desequilíbrio emocional, que essa pessoa não tem jeito, que essa pessoa é muito chata, muito difícil, que ela não tem salvação, né? Só que isso não é verdade, tá, gente? Isso pode mudar, sim. O que acontece, aliás, é que as pessoas acreditam que a personalidade do outro não muda. E a personalidade muda, sim, gente. Olha para você mesmo.
Pensa em você há 20 anos atrás, como é que você era? Você é a mesma pessoa? Você tem a mesma personalidade? Eu espero que não, né? Porque se você não mudou nada em 20 anos, olha, fica atento, tem algum problema, né? Porque de 20 anos para cá, você tem que estar melhorado, né, do que você era antes. Agora, o que não muda, mas pode e deve, né, ser educado é o nosso temperamento, tá? O temperamento, ele precisa ser educado. Aliás, tudo, né, gente? Todos os nossos instintos, né? A gente precisa lapidar, né, a nossa personalidade e o nosso temperamento para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um temperamento reservado, que ela é uma pessoa mais quieta, tá? Ela pode e deve, através do treino, falar mais para quando ela precisar se colocar em situações onde ela possa ser prejudicada, ela conseguir se colocar, né? Se posicionar. Então, o que causa o desequilíbrio emocional, né, gente? Nós precisamos entender a causa das coisas sempre, porque sem entender a causa não dá para dar solução. Nada daquela coisa de ficar querendo tomar calma em pílulas, felicidade em pílulas, né? Ser imediatista. Não, porque isso não vai resolver o problema, né? Isso vai só mascarar os sintomas. Para resolver os problemas que a gente tem, a gente precisa ir fundo e investigar as causas. Olha, 80%, né, dos casos é um acúmulo de fatores que leva ao desequilíbrio emocional. Não é um fator só isolado, tá? E a pessoa, ela se sente sobrecarregada, por isso que ela fica desequilibrada. Ela vive já sobre um estresse constante, quer dizer, tem um copo d'água, ele já está cheio, né? Pronto para transbordar. Mas problemas no trabalho, problemas com dinheiro, né? Problemas no relacionamento amoroso, desentendimento com a família e a forma com que a pessoa foi educada, tá? Porque o que acontece? A pessoa que tem desequilíbrio emocional, ela explode com aquele que é mais vulnerável, tá? Aquele que tem uma convivência próxima, com que ele tem intimidade e que é mais vulnerável. Então, geralmente, e infelizmente, né, explode em cima da criança. E a criança, ela cresce, né, sobre a influência dessa sobrecarga emocional. Quando ela chega à vida adulta, a tendência é ela repetir, né, esse padrão de comportamento. Então, vocês entenderam por que a vinheta do meu programa, ele fala, reflita sobre o passado para você compreender o seu presente e poder ter boas realizações no seu futuro? Porque a gente precisa olhar para trás, e não é só no passado da infância, é o passado recente, é o passado dos problemas que a gente encontra, né? No nosso dia a dia, na semana passada, no ano passado, precisa refletir. Se você passa a vida sem fazer uma reflexão, você passa dentro da superficialidade, você não vai encontrar as causas, né, dos problemas. E para você que está chegando agora, esse é o programa A Lógica da Vida e o tema do programa de hoje é equilíbrio emocional, tá? Se você gostar do meu trabalho, quiser me seguir nas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá certo? O meu nome é Gisela, com A no final, Campiglia, Campi, G-L-I-A. G de gratidão, L de luz e de inteligente, A de amor. Queridos, ser emocionalmente equilibrado é fundamental para você ter sucesso, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, tá certo? Porque o equilíbrio emocional, ele traz lucidez para a gente. Então, você consegue observar a realidade com clareza e, com isso, você vai ter segurança para você tomar decisões de uma forma mais assertiva, mais produtiva na sua vida. O problema do desequilíbrio emocional é que ele impacta, gente, os nossos relacionamentos. E a gente
precisa se relacionar com os outros o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida. Então, complica muito a situação. Então, vamos analisar uma situação de trabalho, tá? Um vendedor que ele se desequilibra, né, com o cliente, ele bota os negócios da empresa em risco e sabe que tem cliente que é bem chato, né? Eu, no meu trabalho, enfrento demais, né? Porque eu negocio com empresas, né? E as pessoas, eu percebo que elas querem me enrolar, elas querem levar vantagem, elas querem me passar a perna, né? E o pior é que, por causa da mediunidade, eu percebo tudo, tá? O que está acontecendo por trás das aparências. E vou dizer para você que a minha vontade é rodar a baiana para cima desses caras, né? Mas eu sei que isso não vai ser bom para mim, porque eu não quero perder o negócio, né? Queimar o meu filme no mercado e nem arrumar inimigos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o autocontrole emocional, né? Não tem outra conversa. E conduzir as coisas, né, na direção daquilo que eu quero realizar. Tenho que fazer o melhor por mim, né? Agora vamos ver um exemplo num relacionamento familiar, tá certo? Aquele pai que ele explode com o filho porque o menino sujou o sofá de chocolate, tá? Esse não deve nem ter filho, né? Porque quando você tem filho a casa fica toda bagunçada, quando eles são pequenos, pelo menos, né? Aquele marido que vive brigando com a esposa, começa a dar piti porque ela está demorando muito para se arrumar, em vez de dar graças a Deus que ele tem uma esposa que se cuida, né? Que se arruma, né? Em vez de ter uma baranga, não, ele começa a brigar. Aquela pessoa que não tem paciência para nada, gente, isso destrói o amor, isso destrói a família, né? E é muito triste, tá? Eu estou brincando aqui, mas não tem nada de engraçado nisso, sabe, gente? É bem triste mesmo. Mas é importante compreender que essa irritação toda, ela já está dentro da pessoa, né? Não são os fatos em si que levam a esse destempero emocional, né? Os acontecimentos, eles são apenas aquela gotinha da água, né, em um copo que já está muito cheio e começa a transbordar. Então, se você convive com alguém que está em desequilíbrio emocional, gente, você precisa aguardar aquela hora onde existe calma, né? Que as coisas já se acalmaram e conversar com a pessoa, né? Fala, olha, meu bem, eu estou percebendo que você está muito nervoso, né? O que está acontecendo? Você está com algum problema? Eu posso te ajudar? O que você acha de procurar um tratamento? Se você quiser, eu vou com você. Porque a gente precisa acolher, a gente precisa apoiar, a gente não deve massacrar a pessoa, começar a criticar a pessoa, porque alguém que já está desequilibrado, se você for para cima, para um embate em cima com ela, não vai dar certo. A pessoa ela já tem problemas o suficiente, né, para precisar resolver, e isso, pode ter certeza, não vai dar em boa coisa, tá? Então, gente, precisa ter o bom senso, saber lidar com as coisas, identificar as situações, né? Conhecer aqueles que você está próximo, que você convive. Porque se for no trabalho, alguma coisa assim, é diferente, né? Mas se for dentro da tua casa, isso influencia muito na tua qualidade de vida e os seus parentes são o seu primeiro compromisso espiritual aqui na Terra. Então, você precisa ter uma boa vontade e ter um bom senso para lidar com a situação, tá? Agora, se é você, né, que está sofrendo com desequilíbrio emocional, se você está se reconhecendo nessas situações, o que você precisa fazer é jogar a vaidade fora. Precisa jogar o orgulho fora pela janela. Chega de sofrer. Você precisa fazer o melhor por você mesmo, né? Porque dar patada em todo mundo, gente, é fácil. Isso qualquer um faz, né? Mas ter coragem para ser humilde e assumir os seus problemas e buscar uma solução para eles, olha, isso é para os fortes. Isso não é qualquer um que faz. Então, gente, se você está sofrendo de desequilíbrio emocional, você também precisa conversar, né? Conversar com as pessoas que convivem com você. E explicar que você tem consciência, que você passa dos limites,
que você não está satisfeito com isso, você não gosta, né? Que você fica descontrolado, briga com todo mundo, mas depois se arrepende, se sente culpado, que você quer solucionar o problema. E vou te dizer uma coisa, olha, as pessoas que realmente te amam, elas vão te compreender e elas vão te ajudar. E as pessoas que não te amam, quer saber? Deixa elas de lado. Eu, pelo menos, onde não tem amor, eu não fico. Ai, queridos, olha, eu não tenho como dar um diagnóstico para ninguém num programa de rádio de 30 minutos. Deus me livre e guarde disso. Mas eu tenho como te ajudar a identificar, né, e te mostrar um caminho para a solução do desequilíbrio emocional. Então, vamos para o nosso momento terapêutico, né? Trazer à consciência os sintomas do desequilíbrio emocional. É a hora da gente fazer o nosso autoteste, a nossa reflexão. Vamos lá? Um sintoma principal do desequilíbrio emocional, né, gente, mais marcante, são as explosões emocionais exageradas, né, e sem uma justificativa, né, sem legitimidade. Mas tem também a insônia, a irritabilidade constante, uma cobrança por resultados, gente, de forma exagerada, tanto consigo mesmo quanto com as outras pessoas. A dificuldade de concentração, de ter foco. E isso resulta no quê? Numa falta de produtividade, porque quem não tem foco não consegue, né, ter produtividade, complica. A ansiedade, a raiva, a agressividade e somatiza no corpo físico, não tem a menor dúvida. Então, são dores de cabeça, dores no corpo, problema gastrointestinal e fibromialgia, tá, gente? Por quê? Porque essa inflamação emocional toda, né, ela acaba somatizando numa inflamação no seu corpo, em todas as juntas, né? E hoje tem muita gente com fibromialgia. E o que se pode fazer, né, para buscar essa solução para o desequilíbrio emocional? A primeira coisa, né, é você buscar práticas, porque sempre a gente tem que usar a reflexão e a ação. Não adianta só refletir e não fazer nada. Então, gente, dentro dessas práticas, tá, de controle emocional, o exercício físico é muito bacana. Você pode fazer meditação, você pode fazer yoga, né? Você pode fazer as práticas de respiração, que são bem simples, o mindfulness. Mas, assim, as práticas são várias, né? Você precisa ir testando essas práticas para você identificar qual delas é boa para você, qual delas traz um bom resultado para você. Outra coisa que precisa fazer, gente, é a terapia, né? Iniciar um tratamento psicológico para você ir a fundo e identificar qual é a causa desse desequilíbrio emocional. Onde é que está isso? Se você tem que tirar algumas atividades da tua vida, se você está muito sobrecarregado, se é uma coisa que vem da infância, sabe? Não dá para mim fazer diagnóstico num programa de rádio, em que eu não estou nem vendo os rostinhos de vocês, né? E outra coisa que precisa ser feita é o tratamento espiritual, um tratamento de desobsessão. Porque os espíritos obsessores, gente, eles não vão querer perder essa boquinha. Imagina isso, uma pessoa que vive explodindo, depois fica com culpa, se arrepende. Gente, mas é um prato cheio, eles não vão largar assim. Então, juntamente com o tratamento terapêutico, psicológico, precisa fazer também o tratamento de desobsessão espiritual, tá certo? E lembrar o seguinte, toda a mudança, gente, ela é um processo, tá? Então, vão acontecer oscilações durante o percurso. Você precisa se manter firme e continuar, que você vai chegar aonde você quer chegar. Olha, se você trabalhar a autoconfiança, o seu poder pessoal e o seu equilíbrio emocional,
você vai estar pronto para fazer um bom proveito do nosso próximo programa, que vai ser o segredo das boas escolhas, porque o milagre de viver uma vida plena, cheia de boas realizações, depende de nós, quando a gente sabe fazer boas escolhas. Eu quero agradecer imensamente, tá, a presença de vocês. Me segue nas redes sociais, Gisela Campiglia. Tenha uma ótima semana e um grande beijo de coração para coração.